Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série sistemática do Teologia D. E hoje vamos falar sobre a analogia do relojoeiro e a aposta de Pascoal, falando sobre o argumento ontológico. No vídeo anterior falamos sobre as 5 vias de São Tomás de Aquino. E hoje vamos falar também de um argumento referente ao argumento ontológico, falando sobre essa ideia de provar a existência de Deus, e um dos argumentos também que ficou famoso, que é do William Paley, ou Poley, que é a analogia do relojoeiro. A analogia do relojoeiro, ela ficou bem famosa, vários filósofos usaram essa analogia, um deles é até o Voltaire, Voltaire, lê um pouquinho da biografia de Voltaire. Voltaire, é um pseudônimo, o nome dele é esse aqui, François Marie, Ele foi um poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador e iluminista francês. E ele escreveu um livro chamado O Ateu e o Sábio. E nesse livro, ele fala uma famosa frase, que diz: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. E ele também usa essa analogia do relojoeiro que ficou famosa, que vamos falar, sobre o William Paley. William Paley, aqui, vamos ler um pouquinho da biografia dele. William Paley, ele era um britânico, ele foi um teólogo e um filósofo, e ele escreveu uma obra que ficou muito famosa, que é esse livro aqui chamado, aqui, vou mostrar para vocês, que é esse livro aqui, Teologia Natural ou Evidências da Existência e Atributos da Divindade. Esse livro aqui ficou muito famoso, até mesmo quando lançou o livro do Charles Darwin, mesmo assim ele continuou sendo vendido, e ele usa a analogia do relojoeiro. O que seria a analogia do relojoeiro? Vamos ler aqui uma parte do livro dele. Ele vem dizendo assim, ao atravessar um terreno, suponha que eu batesse o pé numa pedra e me perguntasse como a pedra foi parar ali. Eu poderia possivelmente responder que, por qualquer coisa que eu soubesse em contrário, ela permaneceu ali para sempre. Nem seria talvez muito fácil mostrar o absurdo desta resposta. Mas suponhamos que eu tivesse encontrado um relógio no chão e fosse perguntado como o relógio estava naquele lugar. Eu dificilmente pensaria na resposta que dei antes, que pelo que soubesse, o relógio poderia ter sempre estado lá. Deve ter existido em algum momento, em algum lugar, ou outros artifícios que formaram o relógio para o propósito que achamos que ele realmente atende, que compreendeu sua construção e projetou seu uso. Cada indicação de invenção, cada manifestação de design que existia no relógio, existe nas obras da natureza, com a diferença por parte da natureza de ser maior ou mais, e isso em um grau que excede todo o cálculo. Então você vê aqui que o William Paley, ele está usando a analogia do relojoeiro, falando sobre essa ideia, como a gente aprendeu, sobre o argumento cosmológico, que nada surge do nada. Então ele vem falando, se ele andando num terreno encontrasse uma pedra, ele não ia dizer, e essa pedra surgiu do nada, não, alguém que, quer dizer, ele vem dizer, essa pedra surgiu do nada, mas se encontrasse um relógio, a gente entenderia que o relógio foi feito por um relojoeiro, alguém criou esse relógio. Então, assim como a criação também, a natureza, ela deve ter algum criador por trás. É interessante, mas entra naquela mesma coisa, o argumento cosmológico, mas ficou bem famoso esse argumento dessa analogia do relojoeiro, E a frase famosa dele é o que ele diz: o mundo intriga-me, não posso imaginar que este relógio exista e não haja um relojoeiro. Assim, para William Paley, ele não acredita que o mundo, assim como um relógio foi criado, um objeto, não só um relógio, ele usa o exemplo do relógio, mas pode ser qualquer coisa, que nós olhamos os objetos, o ser humano que cria os objetos. Então, não é possível que tudo é criado, menos a natureza, que não foi criada por algo, ou por deuses, ou por Deus. Então é bem interessante. E outro argumento é a aposta de Pascoal. O Pascoal, o Blaise Pascal, vem dizer aqui, foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo, teólogo francês. O Pascal, ele é famoso porque ele criou ele é matemático, ele criou a conta da probabilidade. Então ele usa no seu livro Pensamentos, esse livro aqui, Pensamentos, ele fala que é conhecido como a aposta de Pascoal, que ele vem fazendo uma reflexão, dizendo que você acreditar em Deus, você tem mais vantagens do que desvantagens. Aqui, mais ou menos assim, diz assim: se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito. Ou seja, vai ter a salvação, vai ter, dependendo, mesmo que seja o Deus bíblico, mas outros deuses, você vai ter vantagens com eles. Agora, se acreditar em Deus e estiver errado, teria uma perda finita, porque
não vai acontecer nada, né? Você só não acredita, você acreditou em Deus, mas Deus não existia, os deuses não existiam, mas mas vai ficar por isso mesmo. Agora, se não acreditar em Deus e você e estiver certo, você também não né? Se você não acreditar em Deus e você estiver certo, você também não vai ganhar muito, né? Porque né, não tem nada, então não existe salvação, não existe nada, então você também não, mas você vai ganhar, não vai ganhar muita coisa não. Agora, se você não acreditar em Deus e estiver errado, aí você vai ter, né, vai ter, né, lá como na visão cristã, né, o inferno, né, vai perecer para sempre. É meio bobinho, assim, né, para pensar, mas até que é interessante, assim, dentro da perspectiva lógica de probabilidade. Claro, é bem debatido, porque, né, um fala que é a questão do argumento do medo, né, que, poxa, então a gente meio que a gente é obrigado a ter que acreditar em Deus pra gente não, né, perder, pra gente não perder a salvação, pra gente ter um ganho maior lá na frente, né? Né, e também mas também, né, é assim, mas independente que se Deus não existir, deve existir alguma outra coisa lá, ninguém sabe, né? Ninguém voltou para saber, né? Então é particularmente da fé. Mas é bem interessante esses argumentos, né? E foi bem usado nos tempos antigos e até hoje tentam ressuscitar esses argumentos. É simplório, mas é importante falarmos sobre ele, sobre a analogia do relojoeiro e a aposta de Pascoal. Então é isso. Muito obrigado por assistirem. Esse vídeo de hoje foi mais curtinho. Muito obrigado por assistirem. Fiquem com Deus e até a próxima. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação.